Vira a câmera. Aê! Muito obrigada por aceitar nosso convite. Vou contar a curiosidade que eu conversei com o Márcio esses dias falando, Márcio, como é que você começou, né? Você lembra? 2 dias atrás, 1 semana atrás, então ele me contou um pouco da história já. E aí eu falei pro pessoal da PEI, falei, gente, vamos entrevistar o Márcio, né? Ele tem um monte de nomes aí para contar, de gente em comum, né? E até, sim, e até também porque a minha história de música, eu comecei de pequeno como músico no Uhum. Uruguai, né? Então, ó, já Eh, começa do começo, já emenda aí como que você começou na música e depois você vai pro Flamengo. Quero idade por idade. Tá, porque você vai ver por que eu falei isso. Porque eu comecei de pequeno, né? Agora eu tenho Uhum. 48 anos. Eu comecei na música pequenininho, já em casa todo mundo tocava, cantava, tocava violão. Sempre tinha um Sim. violão por aí. Se não tocava, levava uma violonzada na cabeça de alguém carregando o violão. E que mais? E em casa todo mundo cantava, só que era muito tímido. Aí Uhum. ficava só lá um pouquinho, numa cordinha só, tirando as melodias. E logo comecei com minha mãe, vendo minha mãe tocando e cantando músicas populares do Uruguai, né? Uhum. E assim fui na música meio que como se fosse uma coisa, uma brincadeira, entendeu? Sim. E depois estudei com um professor de bairro, no Uruguai, de violão. E aí minha mãe depois não pôde pagar mais a aula e parei um tempo. Aí eu, na época fazia outras coisas, né? Gostava de jogar bola, de pescar, um Uhum. monte de coisa. E aí logo apareceu meu primo, que meu primo é um músico bem conhecido no Uruguai, que se chama Ricardo Soto. Uhum. E ele que foi em casa um dia e viu que eu tocava um pouquinho de violão e falou, meu, vai estudar comigo lá em casa. E aí comecei a ir, ele começou a me dar aula de graça ainda, né? Uhum. Aí comecei a estudar com ele, que ele tocava jazz, tocava um monte de coisas, de Ah, música legal. popular, de candombe, tocava com artistas também do meio popular. E assim Uhum. foi, eu fui estudando com ele foi me apresentando músicos, e aí fui tocando também. E ao pouco tempo já estava tocando, acompanhando cantores, dando cancha nas bandas, ele me levava e assim foi. Uhum. E aí, estudando com um, com outro, com outro. Até que mais ou menos no ano 95, acho que meu irmão veio para São Paulo. Uhum. Até então, era só música. Sim. Eu estudava o solfejo das notas, só que não, era muito tímido, não cantava. Eu só Era tirava as coisas, só violão. Uhum. sabe, aquela cantoria baixinha, assim, pronto. Sim. Só que eu tinha muita informação de casa, de como que as pessoas cantavam, então tinha como um ouvido seletivo, assim, para cantores, vai, vamos dizer. Uhum. Eu ouvia e falava, nossa, esse aí gosto como canto, como ele chega, né, na pessoa. Sim. Pronto, aí meu irmão veio, aí ficou um tempinho com meu pai, porque meu pai é brasileiro, né? Aham. Meu pai já morava no Brasil, já era separado da minha mãe. Aí ele veio primeiro, não se deu muito bem, voltou. Eu falei, meu, eu vou estudar música no Brasil, né? Meu pai tá lá. Uhum. E ir para Cuba também, para estudar música. Só que era muito complicado, porque tinha que conseguir um monte de coisas, de Ah, é. vínculos, coisa. Eu não entendia de nada disso, né? Uhum. Aí falei, vou para São Paulo, que o Brasil, tipo, é super famoso. Eu já estudava umas coisas de música brasileira em casa, né? Uhum. E bossa nova. Eu adoro, sempre gostei da harmonia, do improviso. Na época, esqueci de uma coisa, na época que estudava com meu primo, eu sempre me perguntava, por que que os caras do flamenco tocam dessa forma, né? O que que eu posso fazer para Uhum. tocar? Perguntava e falava, ah, não, flamenco não, que não tem muita harmonia, aquela coisa, não sei o Ah! quê. Mas aí eu sempre digo, meu, mas eu acho muito interessante esse ambiente que eu via, né? Eu meio que sonhava a vezes também com essas coisas. Uhum. Aí pronto, eu deixei passar, só que sempre tinha essa sementinha ali, com o flamenco e com o violão espanhol, né? Com tudo isso.
Aí eu também no Uruguai estudei um pouco de violão clássico, na Universidade de Música no Uruguai, né? Uhum. E pronto. Em 96, que eu me mudei para São Paulo, com meu pai. Aí Sim. começou a loucura, porque eu não conhecia nada, não sabia falar nada, ainda não sei, mas pelo menos me comunico um pouco. É, gente, não sei se vocês estão entendendo direito o que ele está falando, tá? Mas se alguém quiser uma tradução, eu faço. Pode Brincadeira. perguntar ali. Tô mais ou menos olhando aqui, mas tem uma luz, bem, coloquei uma luzona aqui para ver se Não tá melhorava enxergando. aqui. Ó, o Luciano Catibe, ele falou: conta como foi tocar com o Pepeu. Ah, é verdade. Então, quer Foi ver? nessa época mais antigo ou isso foi depois? 96, eu me mudei para São Paulo. Aí que eu não conhecia ninguém. Aí só que tinha um amigo, meu pai era parapsicólogo, né? Sim. Então tinha um cliente, como se fala? É, Um um paciente, um cliente. paciente, Uhum. que ele era baterista. Ele tocava bateria no Stardust. Que era ali eu acho que ali na Consolação, no finalzinho, que é um Uhum. lugar muito, ali, muito da hora. Aí ele me Sim. convidou para ir. Quem tocava lá era o Lani Gordon, ele tocava na bateria. Tinha uma galera da pesada, assim que eu nem sabia Uhum. quem eram, né? Uhum. Depois até acabei estudando com o Lenny também, um tempo depois. E aí fui, aí por intermédio desse fui aí por intermédio de uma outra conhecida do meu pai, me falou que tinha uma escola livre, de uma universidade livre de música, que se Uhum. você tocar, mas você tinha que tocar, tinha que levar uma coisa, Sim. por exemplo, se está na área popular, você tem que tocar, improvisar. Você tinha que ter alguma condição para os caras te olharem e falar, bom, então, beleza, vamos pegar esse aí. Tipo Aí uma eu procurei prova. Tinha que fazer tipo uma prova, é isso? então, só que ia um ônibus e gente pra Sim. caramba lá. Sim. Aí eu fui com minha guitarrinha lá, preparei umas coisas que eu já sabia mais ou menos, aí toquei, aí o cara gostou de mim e passei. Uhum. Comecei a estudar na ULM, aí comecei como guitarra, né? Sim. Ai, resfriado. Nesse tempo já comecei a fazer contatos, comecei a dar cancha, comecei a conhecer uma galera do meio da música popular brasileira, Uhum. que no começo também, porque eu conhecia a música brasileira, só que não, era um outro universo morar aqui e tocar com os caras que sempre tocaram a vida toda isso, né? Sim. Então tive que ralar muito na parte de ritmo, na parte de imersão mesmo no estilo, tive que entrar muito de cabeça nisso também. Uhum. E aí, estudando, tocando, me chamavam, eu sempre ia, me chamavam, ia, mesmo que não ganhasse nada, ia com minha guitarrinha e tocava. Numa dessas foram me contratando com um me chamou para tocar com a Vanusa uma vez, para acompanhar Ah, na que banda. legal. Uhum. Aí toquei com ela. Aí depois passou um tempo, me chamaram para tocar com o Pepeu também, para Uhum. fazer para ele também. Mas tudo assim, por intermédio dessas ligações de contatos e de estúdios e de lugar que eu ia ensaiar e tudo assim. Sim. E foi, com o Pepeu foi muito louco, porque ele é um cara intuitivo também. Uhum. E fazia arranjos de ouvido, assim, pá, os trombones, tudo. Foi uma experiência muito legal. Uhum. Mas, nesse mesmo tempo, eu sempre estava atrás das coisas flamencas, por minha conta. Então, Márcio, quando Aí, você chegou aqui, desculpa te cortar, quando você chegou aqui, você entrou no Conservatório de Música, e aí como que chegou no flamenco? Foi meio que nessa época, né? sim. Aí na ULM mesmo, onde estudava, tinha um carinha que vendia um monte de livros. Uhum. Lá no, ele vendia livros de tudo, de harmonia, disso, do outro, papá. E ali tinha uns livros de flamenco também. Aí fui comprando esses livros, fui Uhum. estudando. Não tinha muito material na época. Você Não lembra qual tinha, livro? Tipo, qual que era, assim, o eu não nome? lembro, era um alemão que não lembro o nome agora. Hum, Vou tentar lembrar e vou passar para vocês lá sim, para. mas falava especificamente de música. Sim, e aí ele Uhum. colocava tipo umas coisas umas nomenclaturas que eu na hora não entendia, Aham, mas como estava escrito lá, eu ia fazendo. sim. A postura da mão e não sei o que, tinha um CD também. Uhum. E aí ia fazendo, aí ia tocando com as bandas e ao mesmo tempo ia procurando por minha conta as coisas. Aí numa época, eu acho que no ano
já deve ser aí 99, por aí eu tocava numa banda e tinha um saxofonista. Sim. Não é Covid, eu fiz o teste. Toma água, né? Que é aquela tosse seca. É a alergia. Tinha um saxofonista que ele tinha uma amiga que dançava flamenco. Uhum. Aí ele falou, você que gosta, eu percebi que você gosta, pergunta e tal. Tem uma Uhum. amiga que eu já perguntava, sempre interessado com isso, entendeu? Mesmo assim, por nada, Sim. assim, sempre, acho que todo mundo meio nessa, entrou mais ou menos assim, né? Interessado, tipo, por conta própria, vai. Os meninos que a gente entrevistou, assim, músicos, eles chegavam bem no flamenco, eu ouvi o disco do Paco, pirei, né? Geralmente ouvir o disco tal, ouvir o LP, né? Não era nem disco. Sí, y cuando llegué, meu pai tinha unos discos também de Paco Lucía. Tem uma época que veio um amigo do Uruguai que ele cantava pra caramba, assim, tinha uma voz assim, muito legal. E ele tinha vários CDs do Camarão também. Ah, E aí comecei a ouvir também. E aí comecei a contar, tipo, 5 mais 7, dava, a vezes dava 12, a vezes dava 3. compasso, nada Compasso, bate. sim. Aí comecei, eu me fiz amigo desse saxofonista Uhum. y entonces él me presentó una bailadora, una chica que estudiaba flamenco na época. Aí liguei para ela, ou ele me apresentou, agora não lembro muito. E resulta que essa menina era a Alessandra Calaffi. Olha só, Ale foi entrevistada aqui esses dias. Então, Ale, nessa época, eu apareci num lugar, não me lembro como, fui de metrô, eu acho, Uhum. ou me falei com ela no telefone, e ela me convidou para ir num lugar. Aí cheguei nesse lugar e tinha umas pessoas, num vidro, assim, umas pessoas estudando. E aí ela chegou com uma mala, assim, tipo, mostrando umas coisas. Eu acho que ela vendia coisas na época. Uhum. E aí, o que aconteceu? Aí eu achei impressionante, né? A primeira vez, assim, o primeiro contato que eu tive, assim, com uma escola de dança, né? Uhum. Então fui através dela, que foi a escola da Yara e do Fernando. Sim, E ali estava a Yara, o Fernando, estava eu acho que estava fazendo aula o André Pimentel, e a galera toda, né? sim. Que fizeram nessa época. Eu acho que essa época já deve ser 98, 99, por Ó, aí. a Deve Úrsula ser. tá falando que a Ale vendia roupa. Vendia roupa, né? Então, tá É. vendo? E aí, então, ela te levou lá na Yara, né? Que era na Laurita. Isso, na Uhum. Laurita. Eu conversei primeiro com a Laurita, que ela me perguntou, você é árabe? Não sei o que, eu tinha um cabelão assim, bem comprido. Digo, não, sou do Uruguai e tal. Vim ver, que eu Uhum. conhecia, expliquei a história toda, né? Sim. Aí quando terminou a aula, eu conversei com o Fernando. Aí o Fernando me explicou, me mostrou no violão assim as coisas, ele viu que eu estava interessado. Uhum. Aí ele me mostrou os tempos, que são 12 tempos, e faz assim, pá, e conta dessa forma. Aí depois conheci o Tito, que eu virei muito amigo do Tito também. Nesse Sim. mesmo dia conheci o metrô com ele. Eu morava na Cerro Corá e ele estava. Isso ali era. Não lembro se eu fui até as clínicas, não lembro agora. Metrô clínica, mas não tinha todos esses metrôs que tem agora. Aí eu fui para as clínicas com ele conversando e tal. Uhum. E aí passou um tempinho, eu vi ele de novo, eu acho que numa missa flamenca. Ah. No tempo que esqueci, estava esquecendo já. Eu estudava guitarra particular, assim, com um professor que se chama Wilson Gomes. Hum. E o Wilson, ele tinha um aluno, ele falava, nossa, tem um aluno meu que toca flamenco. O cara é um fera, não sei o que, pá. Digo, pá, que legal. Eu sempre achei interessante também o flamenco. Aí o cara me falou que era argentino e tal, para a gente estudar junto harmonia, Uhum. improvisar, que ele estudava também. E esse cara era o Luciano de Paula, que Ah, também foi um dos primeiros que eu conheci. sim. Eu acho que foi antes de Yara ainda. Foi o Luciano. Antes. Hum. É. E aí, só que nessa época do Luciano, nem perguntei para ele onde ele tocava, nem nada, porque eu estava muito metido nessa coisa do jazz e tal. Uhum. Mas ele, na época ele era muito requisitado, assim, ele tocava pra caramba já. Sim, Eu ele acho que eu tocava tocava no Hayes, provavelmente. isso, tocava com o Luciano. Aí uma vez eu vi eles tocando
numa igreja, eu acho que é a igreja do Brasil. A Débora tá perguntando, é a missa flamenca da Carmen de Ronda? Era a missa flamenca que fui ver, isso mesmo. Ah, E ali estava a Ana Morena, estava um monte de gente. Estava o Flávio, né? Já sim. tocava, já cantava nessa época que eu tocava também com ele. Estava o José, que era Uhum. outro cantador. Eu fiquei impressionado, eu falei, nossa, que lindo. Tipo, tem Quem muita sabe um dia, gente, né? e quem sabe um dia não aprendo isso aí, né? Passei E por isso. ó, a Úrsula também perguntou, na ULM você não conheceu o Betão já também? Não, ainda não. Ainda não? Na OLM, Ah, o Betão veio um pouquinho depois. Na OLM, eu conheci o Paulinho, sim, o Paulinho. o Paulo Santos, Sim. né? E aí foi uma história bonita também, porque ele. Isso foi um pouco depois dessa história da Yara, né? Porque ele tinha muito material de videocassete na época. Uhum. Eu acho que já tinha algum DVD também nessa época, já rolava É, acho DVD, que eu já acho. tinha 99, 99. Aí ele era um cara que viajava muito para a Espanha, tinha muito material. E eu aprendi muita coisa com ele, de Hum, ouvir, e toques que ele dava. Através dele também conheci um cantador que se chama Puro de la Chicuela, que ele me influenciou muito, porque na hora que ele cantou, eu fiquei assim, ó, fiquei caraca. com a pele de Franco, né? A cronologia não está um pouco misturada agora, como eu contei, né? Tudo bem, tudo Mas bem. a influência que eu tive é um tempo curto que eu estou falando, tipo, Uhum, vamos supor, 98 até do ano 2005, aí eu já comecei a fazer coisinhas e por conta própria, intuitivamente, já comecei a estudar. uhum, Comecei a estudar assim, o violão e tudo. E a tirar coisas para cantar também, um pouquinho do que tava, tirava. sim. E tinha umas canções que eu cantava já. Me veio assim, sabe? Eu comecei a gostar da melodia, do cante. Aí começou a me impregnar assim tudo isso. Uhum, Através desse amigo também que trouxe os CDs, e eu fiquei impressionado com a voz flamenca, sabe? Essa sim. liberdade, a melodia, os melismas, tudo isso. Isso já me apaixonou. Aí comecei a tirar também para cantar, sozinho, assim. Comecei a Então, ouvir. então, pera, só pra gente se localizar. Depois que você entrou, conheceu a Lê, o Paulinho, aí Fernando, com o Fernando que ele te ajudou a ir pro cante ou foi Não, você meio não, sozinho, assim? foi sozinho, porque eu conheci o Fernando, ele me contou um pouco, só que ele morava na Espanha já. Ah, entendi. Eu estava indo para a Espanha, não lembro muito isso. Uhum, Aí que aconteceu? Passou um período que eu fiquei meio que estudando sozinho. uhum, Eu dava aulas de música, fui dar aula no Tatuapé uma vez, uhum, olha lá, e aí ele conheci o Jefferson, que ele dava aula lá também. sim. Aí uma vez eu cantei umas coisas em espanhol, assim, e ele gostou. Falei, Ah, nossa, isso é espanhol, não sei o quê. Ele tocava na época com a Jussara, né? Que uhum, um, a Jussara é uma bailadora que tinha uma companhia na época, não sei se ainda tem. aham, E a Jussara já, tipo, já tinha cantado o Fernando Marília, que já fazia tempo que uhum. cantava e tudo. Eu acho que o Fernando Marília foi o mestre Foi, do Jefferson, professor né? do Jeff, E o exatamente. que aconteceu? O Jefferson me meteu ali nessa furada. Aí eu tive que começar a aprender mesmo, um pouco Sim, assim, né? Tirar as melodias e tentar colocar dentro dos tempos. E uhum, eu escrevia tudo do jeito que eu entendia, escrevia mais ou menos tempo, onde que ia as vocais, onde que alongava. Tinha que decorar 1000 melodias, porque era uma coisa nova, né? sim, Era um material para cantar, incluso. uhum. Tinha que ver cantar isso, ninguém me falou canta assim, canta assim. Aí eu É, sim. fui descobrindo, fui errando, fui acertando, e aí eu fui achando meu temple, né, vamos dizer. Uhum, Mas foi de forma intuitiva, na verdade, por gostar sim, mesmo, sabe? E foi porque eu já cantava. uhum, A minha história como para cantar foi aqui mesmo no Brasil. sim, Mesmo que eu tinha começado no Uruguai e tinha ouvido gente cantando tudo, foi aqui que eu tive que meio que começar a me meter de cabeça nisso. Porque uhum, senão eu nunca gostei de fazer, sempre me senti mal fazendo uma coisa que eu não entendia, sabe? Eu sempre tentei ir a fundo, assim, tentar entender o máximo para poder me expressar, né? sim. No estilo, na mesma coisa foi com a música brasileira, enfim.
E aí começou minha loucura com o cante, né? Uhum. E pesquisa, e aí fui atrás. Comecei a ouvir de tudo, e aí vem a questão dos palos, dos estilos, Sim. e tudo tem um começo, né? O Uhum. ritmo. Comecei a tocar um pouco de cajón também na época. Sim. Aí os músicos de flamenco ficavam um pouco meio amigos meus, porque eu tinha muita facilidade para improvisar, entendeu? Uhum. Então, ele meio assim, um pouco no começo, pro violonista, ele fica só bitoladão naquele lá. Eu já ia e fazia de outra forma, para Uhum. tocar. E ficava meio, eita, como assim? Como Sim. que ele está fazendo? E aí eu acho que também ajudei a muitas pessoas que estavam muito bitoladonas a poder também desenvolver Sim. outras coisas, outras musicais, talvez, não sei. Eu acho que no caso do Kant aqui, vocês meio que tiveram que aprender sozinhos, porque as pessoas que cantavam aqui antigamente já tinham meio que saído ou morrido, né? Enfim. Então, o Fernando Sim, meio que aprendeu sozinho, você também foi aprendendo sozinho, o Jeff imagino que também. Então, o que me ajudou muito também foi essa questão de estudar música, que sim. estudar música me abriu os ouvidos, né? Para Uhum. você poder arranjar as músicas, tipo, sabe, ouvir várias notas assim e tal. Uhum. E no flamenco tem muito isso, você tem que meio que ouvir e meio que aceitar, porque tem notas que não são, tipo, não tão temperadas assim, como Uhum. um piano. Tem uma notinha que fica ali perto, Sim. mas isso aí me apaixonava mais ainda, né? A E Débora aí, perguntou, desculpa, se você gosta mais de cantar ou do instrumento. ah, Vixe. então, no flamenco, é engraçado. Hum, Para tocar, eu prefiro tocar coisas livres, assim. hum, Não aprender tipo, um tema, ou tocar sempre aquela mesma pecinha, assim, sabe? Eu já não gosto muito disso. E o canto, ele me dá liberdade. uhum, Então, também que eu prefiro mais, eu acho que cantar. Mas se eu for tocar também, eu toco de uma forma mais livre. Ou quando eu vou toco baixo também. Nesse uhum, período também meti o baixo ali hum, para meu, para como um instrumento a mais, né? Comecei a estudar baixo, vendi uma guitarra que eu tinha, comprei um baixo fretless e aí comecei também a me enfiar de cabeça nessa questão do fretless e tal, que são notas que não estão marcadas. E uhum. uma outra também que parece um pouco como cantar, porque você tem que procurar a nota. É, uhum, Entendeu? sim, E aí tudo isso ajuda. Aí você acha que vai perder tempo para fazer, vou parar de cantar para tocar o baixo, mas não, tudo ajuda, vai somando, né? claro, Então, sempre vai somando. sim. E aí foi dessa forma, mais ou menos. E aí, depois, quando você começou a cantar, você deve ter começado também a entrar mais na cena daqui de São Paulo, né? Com quem que você chegou a trabalhar nessa época pós começar a cantar? Quem foram as primeiras pessoas? Foi a Jussara e aí depois? Então, a Jussara foi o primeiro, vamos dizer, laboratório, vamos dizer. Uhum, Aí eu saí de lá, aí comecei com o Paulinho a fazer umas coisas. uhum, Logo depois comecei a conhecer o Beto, uhum, a Ana Morena. Aí depois também conheci a Débora, com o Raiz e tudo, um pouco tempo depois, que tudo foi meio como rápido, entendeu? aham, E que mais? Aí fiz muita coisa com o Tito, lá no Cervantes, que ele trabalhava lá. Conheci o pai do Davi, aí depois conheci o Davi Caldeira também, que foi uma história bonita. uhum, Através do Davi conheci o Miguel sim, Alonso, que também foi uma importante também no começo. E até hoje a gente faz coisas, né? Que mais? uhum, E ali eu acho que eu devo ter trabalhado com muita gente já. Aqui em São Paulo, eu acho que a Carmen Ronda já fiz coisas também. uhum, O Mário Vargas eu conheci também, que me influenciou bastante na questão de atitude, de como encarar as coisas, os cantos, sabe? Só de olhar e dele falar três coisinhas, eu sempre ficava uhum, atento, sabe? O mais velho sempre claro, me ensina muita coisa, assim, muito, muito. Fico muito atento, assim. uhum, E, enfim, e gravei algumas coisas com Fernando La Rúa no baixo, no CD dele mesmo.
Uhum. E aí fui trabalhando com a Yara, com o Fernando, com o Reyes, Sim. com a Ale Calaffi também, depois, com o André Pimentel, Uhum. com a galera toda. No comecinho do Toninho Ferraucci, eu tocava o baixo também e Ah, cantava. no Luceiro. Uhum. Não, Lucero, era eu que tocava. Ah, depois Sim. eu fui para o Uruguai, voltei para o Uruguai, fiquei um tempo no Uruguai. Ah, é, ele foi embora, gente, viu? Não ficou aqui para sempre. Ele ficou muitos anos fora. É, fiquei um tempo fora no Uruguai de novo, uns 5 ou 6 anos. E lá você E aí já continuou trabalhando com o Flamengo, Márcio, no Uruguai, quando você fez essa... continuei. Continuei e conheci uma galera muito interessante lá também no Uruguai, o Gonzalo Franco. Uhum. Tem uma galera também muito estudosa lá, muito metida Tem no bastante flamenco. Flamengo lá, é. Então, Flamenco, sim. O Michael, que hoje em dia ele está arrasando na guitarra lá, Michael Pereira. uhum. E que mais? Ah, tem uma galera lá no Uruguai que com certeza vou esquecer agora algum mais. Foi muito legal também, foi muito gratificante. Também conheci uns espanhóis que foram por lá também trabalhar. Ah, sim. E a gente fazia também. Abrimos o show do Tomatito uma vez também, com o Lá. Gonzalo Franco. Uhum. Aí conheci, tive momentos ali com o Tomatito também, conversando e tudo. Você chegou aí para Espanha, Márcio, alguma vez? Não. Não fui ainda. Não fui ainda. Minha irmã mora na Espanha já faz Uhum. muito tempo. E Sim. até estou devendo uma visita para ela também. E não deu nem para nenhuma das coisas ainda, mas Claro, vai ser o próximo destino. claro, vai. Então, eu acho isso muito legal, porque você é um cantaor que tem referências de estudo 100% brasileiras, né? Sim, Basicamente. Né? Claro que tem a coisa das fitas cassete, depois YouTube, internet lá para frente, né? Bem mais depois. Mas você, né, viu pessoas daqui, né, cantando, e seja o na Davi. música e seja na. Hã? Não, o Davi García, grande mi hermano. Otro cantador Sim, reconocido que trabajó con a gente aquí también. é verdade. Mas é Mando un legal abrazo. isso, nesse ponto. Você ficou 100% com as referências daqui, assim, né? Exatamente. Agora, o Flamengo foi isso que eu te falei, uma coisa meio que, sei lá, não sei se foi um sonho que eu tive de criança, coisa assim. Já estava como uma coisa que existia de alguma forma, sabe? Uhum, Era como uma coisa que aparecia de vez em quando aparecia, assim, sabe? uhum, Engraçado. Eu me identifico muito também com a forma de vida, sabe? Dos andaluzes, tudo, essa questão de pescar e sim, da coisa vamos dizer, da terra, do fogo, da água, da lua, do sol. Isso aí sempre fui muito dessa praia, né? uhum, Nunca fui muito de modas também, sabe? Desses grupos de ficar dentro das modas por exemplo, na época do Gypsy King eu não gostava nem um pouco porque todo mundo era uma modinha que tinha, sabe? Eu odiava isso, era uhum, totalmente underground, meio solitário na música. Ficava no quartinho lá estudando e assim fui sempre. uhum, E, claro, a gente tem acaba conhecendo outras coisas também, coisa aham, certa, coisa. E depois volta, né, a ser quem você é de novo. Tem gente que não consegue voltar, mas por sorte eu sempre estou me autoavaliando, sabe? sim, E vendo o que está certo, errado, pá. Intento procurar de novo e recomeçar novamente para poder, do nada, começar a criar umas novas coisas, né? uhum, Para não se acomodar, vamos dizer dessa forma. sim. E falando em música, Márcio, a Débora perguntou aqui como é o seu processo de composição, porque você, a gente, a pessoa, ela pega o instrumento e sai tocando, é o Márcio, ele pega qualquer coisa, ele sai tocando. Daqui Sim. a pouco eu vou te dar o sapato para você sapatear, que ele sapateia também. É. O processo é bom você perguntar, porque o meu processo é uma coisa que sempre procurei, Uhum, desde que comecei a tocar. Eu procurei, tipo, você ser uma pessoa livre, sabe? Na hora de tocar, de compor, uhum, deixar que a música
venha, não uma coisa que você compõe, coloca na folha e vai tocar sempre igual. Sim. É possível fazer isso também. Mas sempre fui atrás, por exemplo, eu não ficava tirando muitos teminhas. A galera fala, não, você tem que tirar um repertório, depois improvisar, não sei o quê. Eu tirava, só que não dava. Eu ficava de saco cheio, eu já começava a fazer frases, estudar outro tipo de coisa, sabe? Eu sempre fui meio por fora do padrão, para estudar também. Uhum. Então, de repente, um dia você fala, toca uma peça, se quer, de repente não sei. Mas pego o violão e posso criar um monte de coisas que já Uhum. estão aí. De tanto brincar, vão aparecendo ideias de várias coisas. Sim. Então, o meu processo é muito dessa forma, sabe? Uhum. Desse, sei lá, Você tem uma facilidade de improviso que às vezes é a maior dificuldade da música, né? Para alguns músicos é mais difícil ir por esse lado, né? sim, porque a maioria, a maioria do músico, ele gosta da música, mas ele gosta muito de aparecer também. Ele Uhum. quer chegar no repertório, sabe? Sim. E é um Ele quer, exercício, né, também, é, ele essa quer tirar um parte. solo, vamos supor, tirar um solo de alguém e vai lá e toca no show e arrasa, porque tem isso também. Se você toca Claro. igualzinho alguém, você vai ter um certo sucesso. Ou se você imita alguém, você vai conseguir também ter sucesso. Só que Uhum. você vai ser preso por aquilo lá, eu não sei, eu penso dessa forma, né? Você vai ser reconhecido por aquilo lá e talvez você não consiga sair disso, entendeu? Você sempre vai ficar atrás do que você está copiando, entendeu? Sim. E de Muito. inspiração para isso, Márcio, quem que você gosta mais, que tem essa linha que você se identifica aqui ou lá, enfim, de gente? Então, você fala de música ou de criação? Nessa coisa da composição, né? Que tenha composições que te agradem, que você se identifique com isso. Uma pessoa que eu acho formidável, que é um mestre, um tipo, e tá vivo, é o Hermeto Pascoal, né? Que ele tem essa coisa de viver a música, sabe? Não estou me igual, não estou me comparando, claro, óbvio. Ele é um mestre dos mestres, sabe? Uhum. Mas eu sempre fui atrás mais ou menos disso. Mas assim, a gente nunca consegue fazer tudo que se propõe, né? Então, hoje em dia eu me aceito também, tipo, o que dê para fazer, vamos fazendo. E dentro da minha dedicação, o máximo que puder eu faço, entendeu? Uhum. No tempo e sempre dando o máximo, assim, vamos dizer. Sim. Dentro dentro do meu círculo, né? Do meu Uhum. alcance, entendeu? A gente tem que se respeitar também. Sim. E aprendi a cantar dessa forma também, me respeitando e vendo as coisas também, por exemplo, na pesca, vamos supor. Você coloca uma linha mais fininha, que é Uhum. frágil, você faz assim, quebra, entendeu? Mas ela vai mais longe. Então você tem que ter mais cuidado na hora de jogar. Que se você colocar uma linha grossa, que você não vai chegar tão longe, mas não quebra, entendeu? Então Uhum. a voz é a mesma coisa também. Você tem que ter cuidado quando você vai em umas notas que são muito altas. Tem que ir sempre com cuidado, se respeitando, entendeu? Sim. E aí, assim que vou me entendendo, me avaliando, sentindo como que está. E deixar fluir, deixar a emoção chegar e tentar não ter, tipo, medo, sabe? Uhum. Tempo do compadre, isso, daquilo, pá. Tentar se libertar. No flamenco é um pouco mais difícil, porque é um estilo que a gente não nasce, né? Eu não Sim. nasci na Espanha, por exemplo. Vai se fazendo, vai ouvindo. Tem que tentar Claro. procurar adentro, no, sei lá, tentar sentir alguma coisa, sabe? Trazer com a vivência daqui, né? Não precisa nascer lá para conseguir trazer uma emoção, né? Exatamente. E tem que sentir, né? Você tem que sentir para. Tipo, tem gente que prefere saber, mas tem outros que preferem sentir para saber. Sim. Tipo, é um processo a música também, o canto, o que for, né? Você tem que dar Uhum. tempo, né? Você tem que se alimentar muito. Uhum. Ouvir, tem gente que escuta muito uma coisa, eu já não gosto, que já fica, aquilo lá fica lá, tipo, me lavando o cérebro, sabe? Quando escuta muito, muito, já não consigo mais tirar, é como um vício que fica na cabeça. Sim. Então, eu escuto uma coisa, aí deixo lá, vou para outra coisa, Uhum. ou não escuto nada, sabe? Fico sem ouvir nada.
ouvindo só outras coisas, natureza e tal. E no seu É isso. papel, Márcio, como saindo do papel intérprete, no papel de professor, você chegou Sim. a trabalhar, talvez, fixamente, que geralmente fica mais naquelas coisas de aluno particular e tal, mas não sei se você chegou a ter turma para cante ou para música, pensando no flamenco, assim, em algum No, lugar. no Flamengo, eu tenho um pouquinho de medo, assim, vamos dizer medo, mas não sei, de respeito, capaz. Uhum, Para poder, tipo no violão, por exemplo, eu não gosto de ensinar, por exemplo, porque eu, como eu aprendi de uma forma meio autodidata, eu não gosto muito de passar uma forma, sabe? Eu posso sim. dar toques, gosto de dar uns toques, sabe? Faz assim, faz assim. A mesma coisa com o cante, sabe? Não gosto de criar um método também, porque eu acho que a pessoa tem que se descobrir também. Uhum, E para estudar técnica tem muita gente ali, vai lá e estuda com, tem uns 10 ali para estudar, entendeu? Não sim. vai, eu acho que a pessoa vai perder tempo comigo, estudando técnica, repertório, esse tipo de coisa. Agora, se a Ah, pessoa ela quer e outras perder coisas, tempo? mas se a pessoa quer de repente ir junto ou perguntar coisas que eu posso acrescentar aí eu acho Uhum, legal. Eu gosto. sim. Você Mas já sei, Mas você teve um pouco dessa prática de professor em alguns anos, agora, não sei se atualmente. que o meu pai era um professor, né, também, dessa Uhum, área dele, né? Então tem um pouquinho disso de querer ensinar, de querer alentar, sabe? De querer incentivar as pessoas, ou se está estudando comigo, o que for, eu incentivo muito, sabe? E também fala, não, para aí, não se limita, tenta ver outra coisa, tenta, uhum, já aprendeu isso, então vamos partir para outra coisa, uma coisa que você não está confortável, sabe? E assim sou eu, numa aula, por exemplo. Na hora que eu vejo que você está muito fácil, já tento ver uma coisa que você consiga desenvolver, sabe? uhum, Uma aula minha seria isso, mais ou menos. Não seria sim, uma aula de repertório, um livrinho, sabe? claro. Não seria isso. Uhum, Mas eu já fui assim também, já fui aluno, tive que tirar repertorinho das folhas e tal. Mas assim, é uma coisa que serve, só que por isso que quando você estuda num lugar, por exemplo na ULM, você vai ter uma aula de harmonia com um, uma aula de improvisação com outro, uma aula de repertório com um, sim, aula prática com outro, e assim vai, entendeu? Um professor, um só para você aprender tanta coisa, eu acho que é pouca coisa, entendeu? Quem uhum, está estudando pegar o melhor de cada um, assim, aquele lá é bom para isso, aquele lá me ensina, eu acho que vou aprender tal coisa, entendeu? sim, Como se fosse uma faculdade, assim, a gente tem que meio que criar essa faculdade, entendeu? Já que não tem, né? Não, vamos dizer, não tem uma faculdade de flamenco, vai. Tem uhum, outras, tem de dança em geral e tal. é. Mas, por exemplo, na faculdade de dança você aprende, tem que tocar, eu acho que deve aprender a tocar um pouco um instrumento, entendeu? Como que se faz a música. Eu não aprendi. Eu tive instrumento não, mas eu tive aula de música, de solfejo, né? Um pouco disso, dessa Olha, linha. tá? Isso mesmo. Sim. Porque tá tudo meio que junto, né? E um vai, por exemplo, um vai ter mais facilidade para ver, outro para ouvir, outro vai ter um puta ouvido que vai pegar o instrumento e já pim, 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 vai tocar as notinhas. Sim. E por aí vai. E aí depois vai na dedicação, além do talento, na dedicação de cada um, né? Que vai Uhum. conseguir evoluir. Muito talento a vezes atrapalha também. Que você fica assim, né? Ah, isso aí tá de boa. Uhum. Aí de repente, a que tem mais dificuldade, ela fica mais lá, fica. E ela consegue por muito mais tempo ficar estudando, entendeu? Que aquele que tá folgadão assim, que tem muita facilidade. E é isso, né? Mais ou menos por aí que seria essa questão de aula que você fala. Uhum. Mas assim, eu sou muito de dar aula. Essa que o final da resposta é essa. Não, Mas eu não gosto. dou, mas eu gosto. Eu dou toques, sabe? Eu gosto de dar toques e de pegar o que você tem e tentar, com isso que você tem, com o que você tiver, o instrumento que tiver, a voz que tiver, tentar fazer alguma Uhum. coisa. Sim. E Essa aí, é a ideia que. gente, fala. Não, que não precisa você.
no começo você vai querer imitar para cantar, por exemplo. Vai, Claro. vai colocar a língua para parecer um, parecer outro. Mas você vai se ouvir, eu no meu caso me escuto e falo, meu, mas isso aí não sou eu, cara. Minha voz não tem nada a ver comigo, tá? Pode soar o que for, pode. Mas não. E onde que eu estou? Eu em tudo isso, né? Eu que Uhum. nasci no Brasil, gosto de música do mundo inteiro. Onde que estou eu? Minha digital nisso que estou fazendo. Então, sempre tento isso, né? Procurar não me enganar a mim mesmo. Sim, E isso tento passar para quem estiver me perguntando alguma coisa, né? sim. Aí, atualmente, para quem não sabe, gente, o Márcio ele está em Santos, né? Em Santos, São Vicente, Praia Grande, todo o complexo ali, que eu não sei o nome, é, É, morando lá, então ele não está mais em São Paulo, né? E aí, agora, Márcio, você está trabalhando meio que quase em todas as escolas de lá, né? Eu não sim. sei se você está fazendo meio que direção musical, como é que você está trabalhando nas escolas lá, né? Que você ficou meio fixo, meio que na maioria das pessoas que estão lá, né? Sim, como aqui não tem tanto músico e acaba ficando caro porque também não tem muita demanda, né? Aí eu vou com minha guitarra, meu violãozinho, aí toco, crio as músicas, vamos fazer uma falseta de tal, aí eu crio alguma coisa, mando, gostei disso, gostei mais do outro, e assim vai. Mas eu deixo a pessoa que tem a escola meio que ela dirigir, entendeu? Eu Hum, chego e mais ou menos uns toques assim, mas não me imponho, sabe? Deixo fluir. Aí hum. tem a pessoa que trabalha aqui, a Thaís, tem a Cris, Baraçal, a Thaís Cagnati. Ai, que mais que tá aí? Deixa eu ver se eu esqueci alguma. Eu vou esquecer, né? Pede Ai, ajuda da ai. Raíza. É. Ai, a Natália e o Ah, é Pepe. a Do Natália, Car- é verdade. Não, eu não Música. falei nada porque eu também sou assim, meio desmemoriada. Sim. E aí também eu faço as coisas aqui, mas preciso ir para São Paulo, porque eu estritamente vivo de música, não vivo Claro. de outro meio, né? E só pescando peixe no mar não dá, a gente não Não. consegue comer a mesma coisa sempre, né? Então, para São Paulo me chamam de vez em quando, eu vou, e aí eu fico fazendo É, agora que esse tá bate. voltando, né, as coisas aqui, né, você tá vindo, né, você veio várias vezes agora, mas teve, né, E agora, pandemia, essas coisas. sim, agora estão pintando poesinhas por aí por São Paulo. Agora dia 11, né, nós temos o show da Penha, Sim. depois mais próximo. É, olha, tô olhando aqui. Não, não, peraí, O dia quê? 10. Não é dia 10. O calendário, olha lá, o medo de errar um calendário. Não, tá tudo bem. É, ô, Márcio, para a gente finalizar, eu Sim. queria que você deixasse uma mensagem que a gente pede para todas as pessoas para ficar guardada na eternidade, tipo cápsula do tempo, sobre uma mensagem para as futuras gerações do Flamengo, pessoas que estão começando. O que você pensa também do Flamengo brasileiro? Também queria que você falasse um pouco disso, assim, para a gente terminar, que é o mais grande assim dessa pesquisa. E o que você quer deixar assim de gravado para sempre nessa live para essas pessoas? Essa geração Ah, que veio mais fácil, né? Com essa coisa da internet, não sei o quê. Tipo, a minha geração, falando de mim. E as sim. outras pessoas estão vindo também. Que aproveitem tudo isso que tem e que não deixem de sonhar, né? Porque a pessoa não pode deixar pensar, por exemplo, mas nunca vou conseguir fazer esse baile, esse sapateado, aquilo lá. E nunca diga nunca, porque é só você querer e começar a fazer. Porque uma pessoa que teve muita dificuldade, por exemplo, para tudo, fui eu. Nunca tinha nada fácil, tinha que me ouvir muitas vezes assim, para poder tirar uma notinha, sabe? Uhum. Então a mensagem seria essa, não parar de sonhar e tentar alcançar o máximo que der, mas com paixão, sabe? Não obrigado porque você tem que fazer porque você vai lá hora ou o que for, mas tentar achar o gosto, o gostinho para você tentar chegar ao máximo que der.
e que você consiga transmitir para você mesmo, para quem estiver ouvindo, e com humildade sempre, né? Porque a gente tem que respeitar sempre os nossos colegas, tudo. E não somos melhor que ninguém nunca, mas a gente tem que ser melhor para nós mesmos. Então seria isso mais ou menos. Se Olha, deu para entender. É, deu para entender. deu, eu entendi. E o que que você Sonhar, acha do flamenco no Brasil? Para terminar. eu acho que tem um nível muito, assim, muito bom. Tem um estilo, uma forma, né? E é muito diverso também, porque você vai para um lugar do Brasil, aí tem um estilo como mais alegre, outro mais como mais durão, assim. Uhum. Em São Paulo já é a mistura de todos, né? Sim. E é isso, tentar, eu acho que o Flamengo a gente tem que tentar, como não mora na Espanha, tentar ser mais pessoa, né? E não tanto máquina, tem que ser mais humano. Quanto mais humano for, mais bonito vai ficar, eu acho. Sim. E deixar a imaginação flotar, né? Não Uhum. colocar limite. Ai, não consigo fazer isso, esse sapateado. Vai conseguir, velho. Se estuda, se autoavalia. Por que eu não estou conseguindo? Será que não é o jeito que eu estou fazendo, o sapato que eu tenho, o peso? Será que não estou colocando o pé muito aberto, muito fechado? Esse tipo de Uhum. coisa. Cada um tem uma forma, então você tem que descobrir a sua forma para Sim. poder ir mais longe que puder. Sim. Essa coisa que você falou de cada lugar ter uma identidade, né, do flamenco aqui no Brasil é muito real, assim. Eu percebi por causa da Penha, por exemplo, né, que tem um músico do Nordeste, porque ele veio do Nordeste, tem outras referências de música e ele, o guitarrista lá compõe de um jeito super diferente de quem é daqui, ou quem é do Sul, né? Isso que eu acho muito legal também, essa Sim, cada um mistureba. vai ter um jeito, cada um vai ter uma forma, uma pulsação. Cada um vai usar aquele negócio das cordas que eu te falei. Vai usar cordas mais grossas, vão tocar mais forte, só que Uhum, mais lento. Não vai ter tanta velocidade. A mesma coisa com o sapateado. Se você tocar sim. muito, sapatear muito forte, você vai perder velocidade. Então você tem que ir descobrindo isso também. Ou o que for, tocar ou cantar, a mesma coisa. Se você vai cantar toda hora com o peito assim forte, você não vai conseguir muitas outras Uhum, melodias que de repente podem ser usadas também, entendeu? E assim vai. Tem que ser sim. meio que ser policial, assim. E E você tentar ver trabalhou em alguns lugares, né? Fora de como. São Paulo. Você trabalhou em alguns lugares fora de São Paulo. Aonde você foi? Ah, já fui para aqui no Brasil, né? Já fui para o É. Belém do Pará, para o convite como que se chama? Da ópera do Manuel de Falha. Hum, Eles fizeram uma lá de Manuel de Falha, esqueci o nome do maestro, pecado, né? Aí eles me chamaram, eu mandei um videozinho filmado assim num celularzinho assim de baixo, cantando, tirei a música rapidinho que eles queriam. Aí gravei, eles gostavam muito de você, tá? Mas tem que mandar um monte de papelada disso, aquilo. Eu falei, meu, não vou conseguir mandar tudo isso, não manjo nada disso. Aí, melhor você chamar outro, eu falei, já. Melhor... Aí eles tentaram, passou um mês, me chamaram, não, é você mesmo, a gente vai dar um jeito, já vamos mandar a passagem, não sei o quê. Acabei indo pro Belém do Pará, uhum. um trabalho maravilhoso, assim, com a ópera do Manuel de Falla, imagina. Ai, demais. Tudo isso, as roupas, tudo, foi uma loucura. Aí também já fui pro Rio, já fui para Curitiba, para Minas, Belo Horizonte, que mais? Não sei se não esqueço alguma coisa por aí. Acho que por aí, mais ou menos. Londrina, Mais para o sul, lá para baixo, né? Do que para cima. Nesse. sim. Para Uhum. cima, por exemplo, já fui no Recife, que fui com a Débora Ah, uma vez, com uhum. sua mãe. Fomos fazer um evento da hora lá, que era na época de carnaval. Ah, Meio surreal, assim. Ela deve lembrar, foi muito legal. uhum. E, e a gente tá aí, né? Mas Eu, escolas foi mais Paraná, Belo Horizonte, é, Rio. isso. Belo Horizonte, Brasília, uma vez eu fui também, uma Uhum. escola que tem com o Dani também. E é que eu não vou lembrar agora, né, de tudo, mas É, já tudo andei um pouco. bem. Muito bem, Márcio. Então, depois da sua mensagem de vamos todos trabalhar e sonhar com paixão, a gente É vai isso mesmo. terminar aqui
a nossa live. Muito obrigada por participar de novo, em nome da Penha, todos agradecem. Show. Eu que agradeço. Muito obrigado também. Devo ter esquecido um monte de coisa que de repente podia falar, Depois, se mas você lembrar, você pode mandar para a Débora tudo, assim, tá vai falando depois que aí a gente insere no material da pesquisa. perfeito. Mas muito, eu que E agradeço. Foi muito bom e também conversar contigo, que também te conheço desde os primórdios, sim, então, criança de criança. muitos anos já. Ganhei quase tudo. Sempre te Fiquei via muito nos lugares. feliz. Então, eu me lembro de você. Eu estava contando para alguém esses dias. Ah, lembrei, estava contando para o Luiz aquela letra, uma letra de pandango que você cantou no ensaio nosso lá. Eu falei, olhei para ele e eu falei, cara, ele cantou essa letra para mim quando eu tinha 9 anos, e eu lembro. E eu dancei sozinha essa letra de pandango. Olha que show. Porque tem letras que a gente não vai esquecer, são as letras que a É, gente guarda para. Então a gente vai cantar a vida toda aquela letra. Seja do palo que for, meu, é tal qual assim. Pode sim, passar 1000 anos que você vai cantar aquela letra. Que verdade. bom também. E aí, muito obrigada. Teve um monte de gente que passou aqui para falar oi. Sua mãe está Que bom. falando aqui, inclusive, A minha mãe? bonitinha. Eu acho que sim. Olga Ei, Bonefon, caraca. fofa. Então, muito Então é obrigada, legal. pessoal, que assistiu, que interagiu. Tem um monte de gente aqui falando. É Eu vi, difícil eu de tava, chegar. falei também. A gente era meio carne e unha nessa época também. Uhum. Ficávamos madrugadas e noites tocando e cantando e tomando chimarrão, vinho. Então, beijo, Legal. gente. Beijo, Tchau, é? tchau, Márcio. Tchau. Boa noite. Tchau, boa noite. Aperta aí que eu não sei aqui. Eu vou apertar, pode deixar.